Fala, moçada, sejam todas e todos muito bem-vindas e bem-vindos à disciplina de Ética e Deontologia em Jornalismo. A gente vai iniciar hoje a nossa primeira videoaula, que vai versar sobre a discussão do texto de número 1 do conteúdo programático da nossa disciplina. A gente vai trabalhar ao longo de todo o semestre 9 textos que eu vou disponibilizando a vocês paulatinamente no AVA, e aí para cada um desses textos vai haver uma videoaula como esta, que vai tratar de expor o conteúdo, né, de detalhar os conceitos, para que a gente, nas aulas destinadas para esta disciplina, que acontece às terças-feiras, das 7h30 às 9h20, a gente consiga fazer a discussão. Aí serão espaços para que a gente esclareça as dúvidas e coloque em debate tudo aquilo que vocês leram no texto e acompanharam nesta videoaula. O nosso texto inaugural, na verdade, os 3 primeiros textos desta disciplina são de um livro chamado Ética, do autor Adolfo Sanches Vasques. Então, é deste livro que eu extraí 3 excertos que vão consistir nas nossas 3 primeiras aulas desta disciplina. Então, o primeiro deles, que é um texto menor e mais introdutório, vai procurar fazer as devidas distinções e também traçar as convergências entre 2 conceitos que são muito importantes no âmbito desta disciplina, que são os conceitos de moral e ética. E aí nós vamos perceber que, evidentemente, por se tratarem de 2 termos distintos, eles não significam exatamente a mesma coisa, embora um e outro estejam eminentemente entrelaçados, uma vez que não é possível falar de um sem abordar o outro. E neste primeiro momento, então, o nosso intuito vai ser justamente esse, de encontrar as semelhanças entre estes 2 campos, entre estes 2 conceitos, e também pontuar as diferenças, aquilo que permite com que a gente tenha a existência, portanto, desses 2 termos e de que maneira a gente consegue trabalhar ambos no âmbito desta disciplina. Eu vou projetar aqui a imagem para que vocês tenham uma noção da apresentação e para ficar também mais fácil de acompanhar os conceitos que vão sendo postos aqui. O tema, então, da aula, embora não seja este o título do texto de número 1, mas o tema que a aula vai tentar abordar é este: ética e moral, distinções e convergências. Vocês vão notar que o texto é um texto curto, justamente porque se trata de muitas noções introdutórias que a gente vai trazer para cá, e aí a partir do segundo texto é que a gente vai começar a se aprofundar mais em particularidades tanto de um termo como de outro. Eu já antecipo, e isso está muito claro no plano de ensino e no guia de estudos, que a disciplina ela basicamente está dividida em 3. Então, no aspecto teórico, a gente vai trabalhar com 2 dimensões, a dimensão filosófica de moral e ética, e aí nós vamos destinar, então, essas 3 primeiras aulas para abordar a ética e a moral sob o ponto de vista da filosofia, porque são conceitos fundados pela filosofia e debatidos pela filosofia, para que depois a gente, então, destine outros 6 textos, ou 6 aulas, né, porque para cada texto vai haver uma aula, da intersecção entre ética e moral e o jornalismo. Aí a gente vai trabalhar o contexto de ética e moral no campo do jornalismo, que é evidentemente aquele campo que mais nos interessa na disciplina em voga, tá?
E aí um terceiro e último momento, embora isso também vá acontecer no meio dessas duas dimensões do repertório teórico da disciplina, a gente vai ter então a dimensão analítica, em que vocês vão produzir 3 trabalhos, né, 2 deles ao final da disciplina, a apresentação de seminário e a produção do trabalho escrito sobre o seminário, que vai ser a última atividade avaliativa que vocês vão entregar. Mas na fase intermediária do semestre, enquanto a gente ainda estiver tratando do módulo teórico, nas suas dimensões filosófica e jornalística, vai ser exigido um primeiro trabalho para que vocês possam fazer uma crítica sobre um filme que aborde a temática jornalística à luz do conteúdo teórico apresentado até o momento. Então, para dar em linhas gerais aqui como a gente vai dividir essa disciplina, antes, então, propriamente de iniciar esta primeira aula. Bem, a gente tem, então, aqui como noções conceituais introdutórias, alguns termos importantes para que a gente possa, de fato, inaugurar a disciplina sem que, quando a gente chegue no momento de contextualizar com o jornalismo, esses termos não sejam termos muito vagos. Então, a ideia justamente de discutir ética e moral sob o ponto de vista filosófico, antes de ingressar no jornalismo, é porque antes de esses termos serem contextualizados ao jornalismo, e eles são contextualizados em todas as outras áreas, em praticamente todos os cursos que vai habilitar alguém a exercer uma profissão, a gente tem uma disciplina que trata sobre ética, que trata também sobre legislação, que é uma disciplina que vocês têm no 5º semestre do curso. É necessário, então, entender o significado desses termos no âmbito filosófico, porque justamente foi lá o primeiro passo, né, o pontapé inicial para se discutir ética e moral. Então, a gente tem aqui, né, na etimologia do termo, ética provém do termo ethos e moral provém do termo mos. Cada um deles tem uma significação muito semelhante. Então, eles vão significar, tentando fazer uma leitura ao pé da letra, traduzindo esses termos, um deles é grego, ethos, e o outro é latim, mos, significa comportamento adquirido por hábito, não naturalmente. E aqui a gente já tem um indicativo muito importante, ainda de forma muito abstrata, é verdade, mas a gente tem um indicativo muito importante do significado e do contexto que esses dois termos acabam adquirindo, não só na discussão sobre a ética jornalística, e a gente vai fazer muito isso ao longo do semestre, mas também do ponto de vista filosófico. Aqui a gente já consegue identificar que ética e moral são duas discussões relacionadas exclusivamente à vida humana. Então, o ser humano é a única forma de vida, é a única forma de existência que pode ser julgada, que pode ser avaliada em seus aspectos ético e moral. Uma vez que tanto ética como moral vão compor o comportamento de formas de existência que não são adquiridas por meio natural, mas sim pelo hábito. Então, se não são formas adquiridas por meio natural, significa dizer que todas as outras formas de existência que são naturais, aqui a gente está falando dos animais que não pensam, dos vegetais e de outras formas de vida também, é o ser humano, então, que se caracteriza por conter em si uma ambiência ética e moral. Tá? E, naturalmente, essas questões elas vão sendo construídas ao longo do tempo, embora possa se atribuir também a um fator de inconsciente, algumas caracterizações que vão sendo dadas, descobertas ao longo da nossa existência. Tá? Sobre essas distinções entre
A forma de vida não humana e a forma de vida humana, e como a ética e a moral estão no contexto humano e não são encontrados em nenhum outro contexto, eu convido vocês a fazer a leitura. Este livro está indicado na bibliografia complementar de um livro de leitura muito fácil e muito rápida, de um filósofo francês chamado Jean-Paul Sartre, em seu livro chamado O Existencialismo e o Humanismo. Tá? Então, é um livro muito importante que vai conseguir fazer uma boa discussão sobre essa distinção. Então, por que todas as outras formas de vida que não a humana não podem ser apreciadas do ponto de vista ético e moral, e por que a existência humana pode ser avaliada sob essas duas esferas. Tá? É um livro muito interessante, é puramente filosófico também, mas eu faço o convite a vocês, tanto que é um título que se encontra na bibliografia complementar desta disciplina. Tá? Bem, avançando, a gente então consegue identificar que tanto ética como moral vão estar localizadas numa esfera de conflito. Por quê? Porque como nós trabalhamos com escolhas, e aí sim, de novo, diferenciando, só os seres humanos são capazes de fazer uma escolha de forma consciente, nenhuma outra forma de vida é capaz de fazer isso, é capaz de viver assim. As outras formas de vida simplesmente vivem, enquanto a gente tem consciência de que vive. E em cima disso acaba fazendo escolhas, tá? Há um outro autor também muito importante, e este não está na bibliografia da disciplina de vocês, mas é um outro autor que vocês podem consultar, que é Santo Agostinho. Diferentemente de Sartre, que já é um filósofo contemporâneo do século XIX, o Santo Agostinho é um filósofo medieval. Mas, assim como o Sartre, vai trazer também boas reflexões sobre a questão ética e moral, fazendo a distinção entre os seres humanos e todas as outras formas de existência. Tá? Então, o ser humano trabalha basicamente com três esferas de apreciação para que possa fazer a sua escolha, para que possa fazer a sua tomada de decisão, que é o quero, o posso e o devo. E na maioria das vezes, vocês já devem ter percebido isso, essas três esferas elas se conflitam. Então, a todo momento, elas estão se tensionando. Por quê? Porque muitas vezes aquilo que eu quero e posso não é o que eu devo, ou aquilo que eu posso e devo não é o que eu quero, ou aquilo que eu devo e quero não é o que eu posso. Raras as vezes esses três elementos vão convergir. E aí a gente pode fazer uma escolha sem nenhum tipo de conflito. Né? Quando isso acontece, a gente já transcendeu ali a questão ética, né? Porque a questão ética vai habitar justamente e para fazer a avaliação, para fazer a compreensão desse conflito. E na maioria das vezes isso acontece. Tá? Eu até convido a vocês, eu já disponibilizei lá no tópico sobre os materiais de apoio, 3 vídeos. O professor Mário Sérgio Cortella faz uma reflexão muito interessante sobre o quero, posso e devo, mas além dele, há 2 outros vídeos do professor Clóvis de Barros Filho, que também vai tentar fazer essa discussão e essa diferenciação entre ética e moral. Tá? Mas num primeiro momento é isso. Tanto um como o outro habitam esta esfera, que é uma esfera de conflito. Tá? Então, dificilmente, raras as vezes, nas nossas escolhas, nas tomadas de decisão que a gente vai ter, a gente vai conseguir contemplar a contento esses 3 itens que perpassam a nossa existência a todo momento, diariamente. E aqui, então, a gente está lidando com problemas muito práticos. E este aqui, então, é o âmbito, a gente está aqui no coração da moral. Tá? Então, enquanto a moral se refere a problemas muito práticos e às nossas ações diante de algum problema, diante de alguma provocação que a gente recebe, a ética está no âmbito mais teórico.
Então, enquanto a moral está voltada para a ação diante desses problemas práticos, a moral está localizada mais num ambiente teórico. Então, a moral tem a responsabilidade de compreender, a ética, perdão, tem a responsabilidade de compreender aquilo que a gente faz enquanto ação. Então, a ação está relacionada à questão moral, enquanto que a reflexão sobre a nossa ação está no ambiente da ética, tá? Só para fazer já essa distinção inicial. E aqui é importante a gente mencionar que, e aqui é mais um elemento, né, que nos distingue das outras formas de vida, é que a gente tem a capacidade de trabalhar com aquilo que a psicologia chama de desejos de segunda ordem. Então, a gente tem a capacidade de agir agora ponderando, calculando, embora isso possa não acontecer, mas a gente tem a capacidade de calcular a consequência do ato que a gente vai praticar agora. Então, quer dizer, diante de uma ação que eu estou prestes a fazer, eu sou capaz, por intermédio das nossas capacidades cognitivas, de mensurar um efeito possível, embora, como eu já tenha mencionado, isso possa não acontecer, né? Então, o desdobramento da nossa ação pode levar ao nosso entendimento de que aquilo escapou da nossa inteligência, digamos, inicial, né, a priori. Isso também pode acontecer. Normalmente, os erros que a gente comete são muito visíveis em situações como essa. Então, a gente pratica uma ação, calcula que o efeito não será danoso e, por isso, chega à conclusão de que é possível praticar essa ação, mas depois algo acaba fugindo do nosso controle e a gente acaba chegando à conclusão de que era melhor não ter agido daquela maneira, né? Então, se a gente tivesse feito um cálculo melhor, e aí quando a gente reflete sobre o ato, a gente já está no âmbito da ética, né? Aí é que a gente consegue chegar à conclusão de que não foi uma ação de má fé. Então, eu até tive uma intenção muito positiva, mas o desdobramento dessa ação acabou sendo danoso, né? Como eu não havia previsto isso, eu acabei praticando uma ação que, claro, gerou um resultado negativo, mas eu não pratiquei de má fé, né? Quando que é a prática de má fé? A prática de má fé é quando eu tenho a certeza, eu tenho a consciência de que a minha ação de daqui a 1 minuto vai gerar um efeito danoso daqui a 10 minutos, mas mesmo assim eu decido praticar, né? Então, esta é considerada, portanto, uma ação de má fé, tá? E aqui, claro, nós estamos o tempo todo na relação eu e o outro, né? Porque a nossa relação, ela a todo momento lida com a interação entre nós e outra ou outras tantas pessoas. Então, por isso que, do ponto de vista moral, do ponto de vista ético, as nossas decisões, as nossas avaliações, elas são muito sérias, elas têm um valor muito, muito alto, porque as nossas ações, em pouquíssimas vezes, em raras as vezes, vão atingir só a nós mesmos, né? Em regra, ela vai gerar efeito em outra pessoa. E é por isso que, como nós temos, e nós somos a única forma de existência que tem a capacidade de fazer um dado cálculo sobre isso, então é por isso que a gente acaba também acumulando responsabilidades morais e éticas que as outras formas de existência não têm, tá? Essa aqui, então, mais uma distinção importante que é necessário fazer neste momento inicial. Na sequência, a gente tem aqui, então, ainda, né, com as noções conceituais introdutórias, o comportamento é resultado de decisão. Perdão, só voltar aqui que eu não passei pelo último ponto, né? O comportamento é pautado em normas e aqui, então, se dá a ação moral, né? Então, eu só consigo chegar, no momento em que eu empreendo a ação, no momento em que eu executo a ação, essa ação é considerada uma ação moral e só a ação humana poderá ser considerada uma ação moral, porque essa ação
é resultado de um comportamento que foi, ao longo de toda a sua história, pautado em certas normas, tá? Não necessariamente normas legais, nós não estamos aqui necessariamente no âmbito normativo das leis, da legislação, embora isso possa existir. A gente pode, a gente age muitas vezes com base em alguma lei que nos desautoriza a agir de outra forma, porque se a gente agir de outra forma, a gente já vai resvalar numa situação de crime, né, numa infração, podendo sofrer uma punição financeira ou até de cerceamento de liberdade, né, como é o caso de uma prisão, ou as duas coisas. Mas quando a gente fala em normas aqui, são normas consensuais, né? Então, mesmo que isto não seja proibido por uma lei, eu me desautorizo a fazer, né? Ou eu me desautorizo a fazer por consciência, ou eu me desautorizo a fazer porque dentro da minha comunidade houve um consenso de que não era cabível exigir dessa forma, tá? Então, entendam normas nesse sentido. Pode ser normas do ponto de vista de uma legislação que vai me obrigar a agir de uma determinada maneira, em função de sanções que eu possa ter, financeiras ou de liberdade, mas as normas aqui também podem ser normas consensuais, né? Normas deliberadamente decididas pelos indivíduos que habitam uma certa comunidade, tá? Então, isso, né, aqui são vários os exemplos. Isso pode acontecer, por exemplo, e acontece dentro de sala de aula, né? É evidente que se você faltar num ambiente de ensino presencial mais de 25% da carga horária da disciplina, você não vai ser preso, né? Você não vai sofrer uma multa, mas você é reprovado, tá? Quer dizer, aqui também há uma normativa, né? Tem uma resolução da universidade que estabelece isso, tá? Agora, não há nenhuma normativa que estabelece que precisa existir um intervalo entre uma disciplina e outra, né? Ou entre as duas primeiras aulas de uma disciplina e as duas últimas dessa mesma disciplina. Mas a gente entrou num consenso. Nós chegamos à conclusão de que, se nós emendássemos 4 horas seguidas, isso geraria um gasto de energia muito grande no final, que implicaria pouca atenção da parte de vocês e muito descaso, até também por parte do professor, devido ao cansaço que 4 horas em sequência acabam gerando, né? Então a gente entrou num acordo, a gente pactuou que seria necessário criar um intervalo de 20, de 30 minutos, né, ali entre as 9 e as 9h30, 9h20, 9h40, para que a gente pudesse seguir com mais excelência a manhã toda até as 11h30. Né? Então, aqui há uma norma que não é uma norma legislada, né? Não há uma normativa sobre isso, mas há um consenso, há um pacto. Tá? Então, tanto uma coisa como outra é que vão pautar aquilo que nós chamamos de ação moral. E neste caso, só o ser humano é capaz de pactuar, só o ser humano é capaz de legislar. Então, por isso que a ação do ser humano será sempre considerada uma ação moral, podendo ser positiva ou não. E aí a gente vai discutir sobre isso, né? A ação, ela pode ser moral ou imoral, mas só pode ser moral ou imoral a ação do ser humano. A ação das outras formas de vida não pode, porque as outras formas de vida não pactuam nada e não legislam sobre coisa alguma. Agora sim, né, avançando aqui nos conceitos, a gente tem então, né, o comportamento é resultado de decisão refletida e, portanto, ação moral. Então, a ação moral não é moral só porque ela é pautada por um certo tipo de comportamento que é baseado em normas. Mas a ação é considerada moral ou imoral, dependendo de como for a ação. Percebam que aqui a gente não está ainda falando de ética, a ética vai surgir na sequência, mas essa ação ela é considerada moral só vinculada ao ser humano, por quê? Porque só o ser humano é capaz de pensar antes de agir. E também depois, como eu mencionei. Mas aí quando ele age depois da ação, né, mensurando
se a ação dele foi boa ou ruim, se foi ruim, no que ele precisa melhorar, aqui a gente já está falando de ética, né? Mas antes de agir, todos nós somos capazes de pensar, a não ser que a gente age por impulsão. E aí nós vamos discutir muito sobre isso, né? Quais são as vacâncias nessa discussão, quais são, digamos, o que é possível abonar mesmo quando alguém age de uma maneira que, em princípio, pode ser julgado como uma ação imoral. Mas há algumas exceções, e a gente vai discutir sobre isso, tá? Mas sempre, a priori, é possível, antes de agir, pensar na ação que a gente vai fazer. E naquilo que eu mencionei no primeiro slide, nos desejos de segunda ordem. Quer dizer, se eu agir dessa maneira, qual consequência eu posso implicar a outra pessoa? Tá? Então, nesse sentido também a ação pode ser considerada uma ação moral. Aqui eu não estou falando moral do ponto de vista positivo, né, do oposto de imoral. Aqui eu estou falando de ação moral do ponto de vista do conceito. E aí esta ação, aí sim, né, num segundo momento, é que ela pode ser considerada moral, ou seja, positiva, ou imoral, negativa. Tá? Segundo item, o ser humano é a única forma de vida que reflete acerca do seu comportamento. Então, eu tenho a capacidade de, ao finalizar uma aula, ao finalizar uma discussão com vocês sobre alguma coisa, tendo sido essa discussão calorosa ou não, eu tenho a capacidade de, depois do horário da aula, de finalizar a aula, de refletir sobre aquilo que foi feito, né? Tanto para identificar aquilo que funcionou de maneira satisfatória e aí tentar repetir isso ou aperfeiçoar isso futuramente, mas refletir principalmente sobre aquilo que não funcionou muito bem, né? Então, a gente pode chegar à conclusão de que essas aulas gravadas, elas não geram um resultado tão positivo como se a gente deixasse para expor o conteúdo durante uma atividade síncrona. E aí fazendo a exposição e a discussão de forma concomitante. A gente pode chegar a essa conclusão. E aí, chegando a essa conclusão, é que a gente vai ponderar o que pode ser feito diferente no futuro. Tá? Então, neste caso, como a gente é capaz de refletir sobre o nosso comportamento, sendo o comportamento bom ou ruim, então aqui a gente já sai do âmbito da moral, que está no centro da nossa ação. Então, no momento em que a gente está agindo, ali se dá a moral, que pode ser uma ação positiva ou negativa, moral ou imoral. Mas quando a gente finaliza a ação e vai refletir sobre ela, neste momento a gente sai então da moral e vai para o âmbito ético. Tá? O ético, então, a ética, então, compreendida como este aporte teórico, reflexivo. A capacidade que eu tenho de refletir sobre a ação que pode ter sido moral ou imoral. Tá? Então, a ação é imoral ou moral, mas a ética vai lidar no âmbito da reflexão, quer dizer, de tentar compreender por que aquele ato foi imoral, quais são as bases, quais são os parâmetros, ou por que aquele ato se constituiu num ato imoral, né? Quais são as suas características e tentar encontrar as explicações para aquilo ter ocorrido. Tá? Então, alguém pode agir de maneira ruim, mas a gente chegar à conclusão de que, olha, a pessoa agiu de maneira ruim, mas ela é uma incapaz do ponto de vista intelectual, né? De repente pode ser uma pessoa que sofra de mal de Alzheimer, né? De alguma doença que afeta a ambiência cognitiva da pessoa e passa a fazer com que essa pessoa não tenha uma ascendência, um controle sobre as suas próprias ações, né? Todos esses casos mais particulares a gente vai discutir no texto seguinte, tá certo? E aí trabalhando com exemplos muito pontuais para que isso fique mais claro. Neste primeiro momento eu vou tentando dar o conceito, mas de fato é uma abordagem, digamos, mais abstrata, né? E propriamente filosófica de ética e moral. Tá? Isso vai ficando muito mais claro, principalmente com o texto 2, que é o seguinte, e também na sequência o texto 3. Aí a partir do quarto até o nono é que a gente vai trabalhar esses conceitos contextualizados no campo do jornalismo.
O que fazemos em uma dada situação concreta é uma questão moral. Já a reflexão sobre a boa ação, sem atenção às particularidades, habita o campo da ética. Tá? Então, essa talvez seja, se vocês digitarem lá ética e moral no Google e clicarem em imagens, nossa, vão aparecer diversas, fazendo, né, colocando numa tabela, né? Então, moral vai estar de um lado, aí vai ter ali todas as características principais de moral. E aí, do outro lado, ética, todas as características da ética. E aí vocês vão encontrar muita coisa, né? Nos vídeos que eu já mencionei no início dessa aula, os professores Clóvis de Barros Filho e Mário Sérgio Cortella fazem isso. E aí eu diria para vocês recorrer aos dois professores sem precisar ignorar completamente aquilo que está na internet, né, numa pesquisa exploratória como essa que eu acabei de mencionar para vocês. Mas é fundamental que vocês consultem os vídeos, 2 deles bem curtos, um outro maior, né, que aí se constitui numa aula, mas que vão fazer distinções muito importantes sobre essas duas coisas. Mas talvez se a gente pudesse simplificar, Tiago, dá uma definição em 30 segundos aí de ética e moral, seria essa do terceiro tópico, tá? Então a moral é aquilo que está ligado a um ambiente prático, a uma esfera mais prática, da ordem da ação. E aí a moral não se preocupa com a reflexão, ela se preocupa, né, ela tá situada propriamente na ação, e aí a reflexão sobre a forma como nós agimos, aí sim vai ser uma preocupação da ética, né? Então por isso é que a moral está alocada numa ambiência prática e a ética está situada numa esfera mais teórica, né, de reflexão. Por fim, no último tópico do slide, a relação entre liberdade e responsabilidade. Então, eu não vou me aprofundar nisso agora, eu tô pontuando aqui porque o texto inaugural traz isso, mas vai trazer isso também de forma muito aberta. Por quê? Porque no texto seguinte, que a gente vai trabalhar, que não é o segundo capítulo deste livro, né? Este texto que nós estamos trabalhando é o primeiro capítulo do livro, mas o texto 2 é o quarto capítulo. Então, no texto 2 é que a gente vai trabalhar a fundo os valores de liberdade e responsabilidade, né? E aí vocês vão também ter uma boa compreensão disso no texto do Sartre. Né? O livro do Sartre vai trazer muito bem, né, essa relação entre liberdade e responsabilidade. Então, quer dizer, por que só nós, seres humanos aptos à cognição, ao pensamento, porque só nós somos responsáveis pelas ações que fazemos, porque a gente tem a capacidade de agir com liberdade. E aí no texto, então, de número 2, é que a gente vai ver as relativizações a essa relação. Porque em alguns momentos, e nós vamos ver isso, a gente acaba agindo sem liberdade, a gente sofre coações que podem nos desresponsabilizar do ato que nós praticamos, né? Sejam esses atos positivos ou não. E aí a gente vai ver os exemplos disso no texto de número 2. Aí a gente vai agora tentar se dedicar um pouco mais ao campo da ética. A gente esmiuçou aqui a moral e agora a gente vai tentar entrar aqui no campo da ética, tá? É importante falar dos códigos de ética, mas é importante fazer as devidas ressalvas também. Eu já disponibilizei para vocês como material de apoio os 2 códigos de ética dos jornalistas brasileiros, elaborados pela FENAGE. O primeiro deles que vigorou de 1985 a 2007, que é um código com 27 artigos. E aí o código mais novo, que é mais sucinto, ele vigora, também feito pela FENAGE, ele vigora de 2007 para cá, né? Ele foi consensuado, ele foi pactuado numa assembleia de jornalistas, tá? Então, sob esse ponto de vista, é possível falar em ética e moral. Mas se a gente compreender que ética não tem relação com a normatização e nem a moral também, porque a gente pode agir, a nossa ação moral pode ser positiva ou negativa, independentemente de uma legislação, então é sempre importante aqui fazer uma ressalva, né?
o ideal desses documentos é que eles fossem chamados de códigos de conduta e não de códigos de ética. Porque se a moral ainda pode ser dada por uma legislação específica, a ética nunca poderá ser inaugurada nesses moldes. É porque se a ética pressupõe a reflexão sobre uma dada ação, essa reflexão ela nunca vai estar ancorada em artigos de uma certa normativa. E como os códigos de ética, como eles são chamados, trabalham com isto, né? A normatização é o estabelecimento, é o engessamento de uma dada prática. Então, por isso que o ideal é que eles fossem chamados de códigos de conduta e não de códigos de ética, porque a ética transcende essas fronteiras de uma dada normativa, né? De um dado receituário. A ética não tem nada a ver com isso. A ética é quando todos nós sentamos numa dada mesa e nós vamos discutir as nossas ações. Quer dizer, quando isso é normatizado, a legislação ela pode ser resultado de uma reflexão no campo da ética, isso é fato. Mas a legislação em si já se desprendeu, quer dizer, ela não pode ser colocada no mesmo campo da ética. Aí ela está no campo da legislação. Por isso é que a gente tratou de fazer as distinções. Então, vocês têm uma disciplina de ética e deontologia do jornalismo, no quarto semestre, e vocês têm uma disciplina outra, de 32 horas também, que é chamada Legislação Brasileira em Jornalismo e Mídia, que é uma disciplina do quinto semestre. Tá? Então, tudo aquilo que for da ordem de lei, vocês vão ver lá. Os códigos de ética vocês veem aqui, porque não... o código de ética dos jornalistas brasileiros, dos jornalistas brasileiros, não é algo que está previsto numa normativa nacional. Né? Isso é mais para um âmbito interno. Quer dizer, o código de ética dos jornalistas brasileiros não tem ascendência nenhuma sobre qualquer outra profissão. Tá? Então, por isso é que a gente ainda trata disso no campo da ética. Mas, repito, como a gente está lidando ali com receituários, então, do ponto de vista filosófico, a gente não poderia mais considerar esses documentos como códigos de ética e sim como códigos de conduta. Tá? Embora, repito, como está claro nos dois últimos artigos desses dois códigos, estes documentos foram frutos de uma longa reflexão sobre a forma como os jornalistas estavam agindo e sobre a forma como os jornalistas deveriam agir. Tá? Então, é importante aqui fazer essa delimitação, também uma vez que os códigos de ética vão procurar também pontuar em cada um dos seus artigos sobre o campo prático do jornalismo. E aí a gente já viu que quando nós estamos falando do campo prático, aí é um assunto mais para moral, porque a ética vai se resguardar a uma ambiência mais teórica e reflexiva. O valor da ética não está na sua capacidade normativa, complementando o que eu acabei de dizer em relação aos códigos de ética, mas sim na sua explicação. Tá? Então, por isso é que eu dizia que enquanto a reunião entre os jornalistas aconteciam e eles refletiam sobre o status daquele momento do jornalismo e o que era preciso fazer, aquele momento, né, fora do receituário do Código de Ética, aquele momento sim pode ser considerado um momento de reflexão do ponto de vista ético. Agora, quando aquilo se materializa, né, se manifesta por meio dos artigos e por meio propriamente do Código de Ética dos jornalistas, aí a gente já escapou de uma esfera que pode ser considerada ética. Tá? E veja, gente, aqui, reparem, nós estamos conceituando moral e ética. A gente não está ainda falando das dualidades, né, dos dualismos, imoral ou moral, ético ou antiético. A gente ainda não está falando sobre isso, a gente vai começar a falar sobre isso no texto de número 2. Né? Aqui, sempre que eu falo sobre moral e sobre ética, são os conceitos em si mesmos. Né? Eu não estou aqui tratando de um lado desses dualismos que serão abordados
a partir do texto 2, mas principalmente quando a gente chegar no conteúdo programático, aos textos relacionados ao jornalismo. Tá? E aí a gente então define ética, o exercício de compreender os princípios gerais da moral vigente. Então, dificilmente o campo da ética vai fazer um julgamento e vai tirar um veredito sobre a ação que foi empreendida e que está sendo apreciada, mas o objetivo da ética, mais do que este, é procurar compreender aquilo que balizou uma determinada ação moral. Então, quer dizer, no dado momento em que uma ação é feita e ela é encerrada, entra então a ética, que vai procurar refletir sobre aquela ação praticada e por que aquela ação foi praticada daquela maneira. Tá? Tentar encontrar ali as explicações para isso. Então, origens, justificativas, as mudanças, né, porque as avaliações também elas vão alterando ao longo do tempo, né, porque enquanto a ética tem a pretensão de ser algo universal, embora encontre dificuldades de fazer isso, a moral não. A moral ela vai mudando de uma cultura para outra, ela muda de um local para outro, ela muda de um período, de um espaço temporal para outro. Né? Então, essas avaliações precisam levar em conta também esses vetores, sem o compromisso de fazer juízo de valor, como eu acabei de mencionar. Né? Se ética é a ciência, embora haja também o próprio texto, mais adiante vai falar sobre isso, há muita gente que considera que a ética é um campo exclusivamente da filosofia, e aí, neste caso, pode não ser considerada algo passível de ser investigado cientificamente, embora também haja uma discordância em relação a isso. Mas aqui a gente vai trabalhar a ética como um campo passível de ser investigado pela ciência, né? Então, a ética é a ciência e a moral é o objeto dessa ciência. Então, toda ciência investiga alguma coisa. A ética, no caso, investiga a moral, né? Procura encontrar respostas, compreensões e entendimentos para a ação moral. Motivo pelo qual se empreende a investigação científica, né? Então, sempre que há uma tentativa, e nós vamos fazer muito isso no campo do jornalismo, né? A gente também vai fazer isso em questões que envolvem o nosso dia a dia, porque até o texto 3 a gente não está no jornalismo ainda, a gente está no mundo da vida cotidiana. A gente vai procurar então fazer isso, demonstrando que a ética pode ter, né, tá situada no campo da ciência, que por sua vez então assume como objeto da sua investigação a moral. Aí aqui para fechar uma citação do próprio Sanches Vasquez, que está na página 14, né, ali encerrando o texto de vocês. O objeto de estudo da ética, que é a moral, é constituído por um tipo de atos humanos. Estamos aqui fazendo também aquela especificação que eu fiz no início da aula, considerando que só o ser humano e nenhuma outra forma de vida está passível dessa avaliação, dessa ponderação de moral e ética. Atos conscientes e voluntários, a gente vai falar muito disso no texto 2, dos indivíduos que afetam outros indivíduos. Porque a gente tem essa capacidade, como eu mencionei para vocês. Né? A ação de um animal não é em nenhum momento ponderada pelo animal que vai agir ou que está agindo. E não há nenhuma preocupação por parte dele de prejudicar um outro animal, seja ele pensante ou não, ou uma outra forma de vida. O ser humano é capaz disso, né? Com algumas exceções, com algumas ressalvas, que a gente vai ponderar no texto de número 2. Determinados grupos sociais ou a sociedade em seu conjunto. Né? Então, a gente tem a consciência de que qualquer ação que nós pratiquemos tem grande chance de afetar outra pessoa, um grupo específico de pessoas ou uma sociedade de forma mais ampla. Né? Por isso que essas personalidades que ocupam cargos políticos acabam tendo uma responsabilidade maior, né? Porque qualquer ação que essas autoridades tomem vai afetar positiva ou negativamente um grande número de pessoas. Aqui está a referência, né? O livro do Sanches Vasquez. Vocês têm esse livro na biblioteca, é verdade que ela não está em funcionamento nesse período pandêmico, mas é um livro também que vocês encontram facilmente para comprar por um preço muito barato,
né, em qualquer site estante virtual ou qualquer outro aí que venda também um livro usado. Tá certo, gente? Então é isso. Esses são aqui os parâmetros da nossa primeira aula, do nosso primeiro texto, distinguindo ética e moral. A gente vai fazer a discussão e eu espero que vocês levem para a nossa atividade síncrona todas as perguntas, todas as dúvidas, todos os exemplos que porventura vocês tenham, para que a gente possa, durante a aula, fazer as discussões enriquecendo o debate à luz do livro, do capítulo 1 do livro do Adolfo Sanches Vasquez. É isso.